Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde à grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde a Sandro Rodrigues na nossa técnica. E boa tarde ao nosso Dido Montenegro. Muito boa tarde, professor Rui. Bem-vindo. Pois é, eu queria começar mexendo aqui num assunto que é muito mais pessoal, mas de qualquer modo significa alguma coisa dentro da nossa sociedade. Acabamos nós aqui da nossa família de confirmar que o nosso filho Rui Lira Cordeiro foi aprovado no vestibular de medicina da Faculdade de Tiradentes, na capital do estado. E isso nos interessa a todos, não só a mim que sou pai, porque tem as questões do orgulho, tem as questões da alegria que a gente sente, mas por dizer o seguinte, ele segue uma trilha que a minha mãe, a mãe da minha esposa, de Eliezer, a mesma trilha que essas mães da gente indicaram e colocaram na nossa vida. A trilha do trabalho através do esforço, através do concurso, através da conquista realmente daquilo que é fundamental, daquilo que é importante, que é a pessoa se colocar dentro do trabalho através do mérito, através da competência e através da luta. E é isso que meu filho fez. Segui o meu passo quando fiz concurso do Banco do Brasil, que até hoje me sustenta através da aposentadoria, e da minha esposa também, Eliezer, que até hoje se sustenta assim. Então, nossos filhos estão todos encaminhados pela sua luta pessoal. A minha filha Eva, que é professora de inglês no Colégio Diocesano, e que está seguindo uma trajetória de ascensão, de afirmação profissional. A nossa filha enteada Jussiele Augusta, que acaba de ser promovida também no Banco do Brasil. E agora Rui Lira Cordeiro, que vai trilhar a carreira da medicina depois de ter sido bem sucedido e aprovado no curso de Direito. Então ele segue também o meu caminho, que acabei de concluir agora no dia 30, o meu curso de Filosofia. E qual é a lição que fica disso tudo, do ponto de vista político? É que nós temos um povo, temos uma grande fração da nossa sociedade que acredita exatamente nisso, no trabalho dedicado, no trabalho disputado honestamente e no trabalho feito através da capacidade e da honestidade profissional. É nisso que nós acreditamos. Então, meu filho Rui Lira está de parabéns, eu o parabenizo aqui em público, e a noiva dele também, Nilane Vieira, lá de Sairé, que ela está já cursando medicina também pelo mesmo caminho, sendo que os dois também fizeram direito, e ela deixou o direito, ele deixou o direito, e agora estão nessa linha da medicina. E ambos aprovados e por coincidência na mesma escola. Num vestibular que tem suas exigências e que ele teve que fazer com dedicação, com atenção, para se qualificar. Então vamos desejar a ele que faça um curso excelente, porque eu tenho certeza que a sensibilidade dele, daquele que ele aprendeu com a avó, daquele que ele está aprendendo com a família toda, tanto a família Cordeiro, da minha mulher, como a família Lira, a minha, que é muito pequena, mas o que ele está aprendendo, eu acho que nos dará pelo menos um médico honesto profissionalmente e sensível para a dor alheia, para o problema das pessoas, para o problema dos seres humanos. Então eu fico muito feliz em dar essa notícia e torcendo para que tudo caminhe dentro daquilo que deve ser, para que o Brasil ganhe mais um médico e uma médica competente, sérios, dedicados, que a gente está precisando muito disso. Agora, entrando no terreno propriamente político, eu estou começando a concluir, a perceber e a criar uma certeza de que dificilmente qualquer candidato terá condições de bater o ex-presidente Lula na próxima eleição. E essa convicção se baseia em muitas vertentes diferentes, em muitos argumentos diferentes um do outro, e que eles têm um significado e que eles têm um sentido
não é um desejo pessoal, não é um chute, nem é uma torcida, qualquer coisa semelhante. Até porque comentarista nenhum se atreve a essa altura do campeonato a dizer que está acreditando nisso e que está na crença de que o candidato, sendo candidato efetivo, que ainda não é, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é praticamente imbatível para as eleições que vêm. Eu estou dizendo que estou criando essa convicção. Não me interessa se eu chegue a ela ou não. Porque, vejam, se eu estiver convencido, não vai mudar o voto de ninguém a não ser o meu. Se vocês estiverem convencidos do contrário, não vão mudar o voto, porque o comentarista da Rádio Cultura falou o contrário. Então, fiquemos nós numa boa, porque tanto as pessoas que não votarem em Lula estão no seu direito, quanto as pessoas que votarem em Lula estarão também no seu direito. E a gente vai torcer para que as coisas deem certo. Mas uma das coisas que mais me trouxe convicção foi uma afirmação da professora e pesquisadora Márcia Carvalari, que é a chefe do IPEC, um Instituto de Pesquisa e Consultoria, que acaba de afirmar o seguinte, que nas pesquisas qualitativas que ela está fazendo pelo Brasil, e a pesquisa qualitativa não é para medir quantidade de votos, é para saber o sentimento das pessoas, ela está vendo o seguinte, que Bolsonaro é ligado hoje a coisas negativas, como falta de força da economia, falta de crescimento, fome e outras coisas piores, como desemprego, etc. E fome, tudo junto. Enquanto que Lula está sendo lembrado pelas pessoas como prosperidade, desenvolvimento e uma época boa que está na memória das pessoas. Então isso me dá uma evidência de que aquilo que as pesquisas quantitativas estão dizendo, e são muitas pesquisas sérias que estão dizendo a mesma coisa, que Bolsonaro e Moro, por serem farinha do mesmo saco, como eu já coloquei aqui, sem ofensa, não é nenhuma ofensa aos dois, eu poderia até usar uma frase mais normal e dizer que os dois são de extrema direita e pensam o governo do mesmo jeito. Tanto é que um é presidente e chamou o outro para ser ministro, e tanto é que o outro foi ministro desse governo de Bolsonaro, e que a própria mulher de Sérgio Moro disse que Bolsonaro e Moro eram uma coisa só. Se eles estão brigando agora é porque os dois também são egoístas e nenhum quer dar espaço para o outro. Então Bolsonaro está esculhambando com Moro, e certamente Moro também vai tentar esculhambar com Bolsonaro. Mas isso é uma questão que não está no controle, nem desse comentarista, nem dos ouvintes. Se eles se estraçalharem para lá, o que é que a gente vai poder fazer? A gente vai poder pensar no seguinte, e se Lula realmente é o candidato praticamente imbatível, que como eu estou enxergando, qual será um problema central para a governabilidade? Aí eu aponto aqui, para quem estiver ao lado de Lula, a grande preocupação deve ser agora, com essa federação partidária que está sendo montada para juntar vários partidos em torno da candidatura dele, e um fato fundamental será a eleição de deputados federais da confiança direta, da legenda direta da federação que apoiar o ex-presidente Lula como candidato. Por quê? Porque desde a ditadura militar, quando se montou a estrutura política brasileira, colocaram a presidência da República Nacional dependente, quase escrava, da maioria que for formada dentro da Câmara e do Senado. E para isso, o poder econômico brasileiro sempre caprichou em fazer as eleições dos deputados federais e dos senadores de tal modo que só quem tivesse muito dinheiro ou muito financiamento tivesse condição de competir. De modo que de lá para cá nunca houve uma maioria parlamentar a favor de um governo do tipo que Lula fez, do tipo que Dilma fez, ou qualquer um outro que quisesse fazer um governo para distribuir renda e para melhorar a situação do país como um todo. Pelo contrário, Lula teve que fazer acordo com o PMDB, com partidos ditos de centro, mas que na verdade são de direita, e Dilma acabou sendo derrubada exatamente por essa coisa que chamam Centrão, e que está aí também agora com a mão na munheca de Bolsonaro. Bolsonaro não assina nada com a munheca dele que não seja com o aval do Centrão, que o Centrão está na Casa Civil, está dentro do governo e está mandando praticamente no presidente Bolsonaro a essa altura do campeonato. Então, se alguém quer fazer uma política que viabilize a governabilidade do seu candidato, inclusive o próprio Bolsonaro,
que cuide de eleger uma bancada de deputados em cima de uma federação de partidos que viabilize uma representação parlamentar sólida para que o presidente possa governar. Esse, no meu entendimento, é o grande desafio para os eleitores. E para os eleitores do candidato favorito, na minha opinião, esse é o desafio principal, porque significa conscientizar as pessoas do que é a Câmara Federal, do que é o Senado, do que eles representam e como eles entram na equação da governabilidade. Chega dessa história de você votar no candidato a deputado federal, até estadual, e dar um ano não saber quem votou. Você terá que votar com maior responsabilidade e maior consciência para poder alimentar exatamente a base parlamentar, a base política do seu candidato a presidente. Isso cabe a qualquer um, mas em particular o desafio dos eleitores do PT e dos partidos que estiverem associados, que estiverem no suporte político à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que no meu entendimento é praticamente imbatível para as eleições de 2022. É uma reflexão que fica para o ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 46 minutos. 1h46 na Rádio Cultura. Nosso ouvinte pode participar, fazer aqui a sua ponderação com o nosso professor Rui Lira. Você percebeu que nós estamos com alguma dificuldade na questão sonora, né? A qualidade não está daquele jeito que a gente gosta e que você gosta também, em razão da internet, né, André? Que está um pouquinho picotando hoje em razão do tempo nublado, com chuva, tá certo? Chuva. E eu vou até aproveitar aqui e pedir aqui ao nosso professor Rui Lira que ele abaixe só um pouquinho aí o volume do primeiro canal aí, o canal do microfone do aplicativo, para ver se a gente consegue melhorar, reduzir um pouquinho essa distorção. Enquanto ele faz isso, deixa eu abraçar aqui a Ana Elizabeth, a Aninha, o Cícero, também a Gabi, estão lá no Departamento de Trânsito trabalhando, ouvindo a Rádio Cultura, ouvindo o programa Cultura Informa, sempre na audiência do programa e da rádio. Aninha, Cícero, Gabi e todo mundo lá no Departamento de Trânsito de Pernambuco. Boa, isso aí. Já tem mensagem chegando por aqui, o pessoal mandando um abraço aqui, elogiando o professor Rui Lira. Deixa eu ver se o professor Rui tá com som melhor, porque a voz dele é uma voz... Ó, melhorou. Exatamente. Só por uma questão de teste é o seguinte. Melhorou, viu? Eu tirei a conexão do meu telefone Xiaomi e coloquei na velha conexão do velho Motorola que eu uso. Vou Muito dizer, bom. viu? Então, O deve ser som, isso que melhorou. o som tá de estúdio. Agora Exatamente. sim. Quem homem com uma voz dessa aí, não é? A gente sabia que tem uma coisa errada. Pois é. Tinha alguma coisa Vamos ali nessa. picotando. Um abraço, Maria Luciene acompanhando a gente. Aqui ela mandou a seguinte mensagem: Professor Rui, hoje Dória, acho que ela misturou aqui, André, eu não estou conseguindo compreender aqui não, acho que ficou um pouco misturado aqui, mas deixa eu ver se eu consigo entender aqui, né? Professor Rui, hoje um grande dia, agora sim, o senador Fabiano, não é, aqui do Espírito Santo, se filiou ao PT, um grande senador, Fabiano, ela colocou Contarato, isso mesmo, agora eu compreendi. Olha, a essa altura, colocar um senador como Fabiano Contarato, né, que é um dos poucos no Brasil que se definiu claramente como homossexual e tem tido posições progressistas dentro do cenário. E agregar a candidatura Lula, eu acho que tudo vai somando e vai juntando em torno daquilo que a gente está vendo. Há uma verdadeira onda nacional em torno de duas coisas. A rejeição ao projeto neoliberal, que é o que está gerando essa bronca toda na economia, e que está gerando, por consequência, desemprego e fome, como gerou no Chile, como gerou em outros países, e é um projeto fracassado que o mundo todo está abandonando, mas que a turma aqui pegou por quê? Porque esse projeto neoliberal concentra renda no polo de cima. Então, tanto determinados grupos empresariais grandes do Brasil ganham dinheiro, como grupos estrangeiros também ganham dinheiro com esse modelo, que é o modelo de entregar preços, por exemplo, ao mercado, como é o caso do preço do petróleo. Então, por conta disso, está se criando uma espécie de onda em toda a América Latina, nessa altura, na contestação desse modelo. Já aconteceu no Peru, com a eleição de um candidato de centro-esquerda, aconteceu na Argentina com a retomada do poder pelos peronistas, aconteceu na Bolívia também, a retomada de governo, e acontece aqui no Brasil agora essa onda que está se delineando e que eu estou acreditando que ela não vai mudar
depois que vire o ano e depois que venha o período eleitoral. Então, nesse sentido, a chegada de um candidato, que é ao mesmo tempo uma figura representativa, é um senador e é também uma pessoa que se assume integralmente em sua forma de viver, sua atitude comportamental, inclusive na área sexual, enfrentando tranquilamente alguns preconceitos que ainda são fortes na sociedade. Isso não deixa de ser uma excelente notícia para o PT e, em particular, para Lula. Mensagem aqui, deixa eu ver. Viva Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Viva o nosso forró. Agora é patrimônio nacional. Um abraço a todos que lutam para defender nossa cultura. Carlos Silva, o cover do Gonzagão em Caruaru. Boa. Faz bem o Carlos Silva, né? Exatamente. Eu acho que essa coisa de defender aquilo que a gente é muito importante. Se eu fizesse agora a deselegância de pedir a Dido Montenegro e a André Santiago que recordassem toda a luta dentro da nossa cultura que o pai e a mãe de cada um deles fez para que eles chegassem a serem os nomes, as expressões do rádio de Caruaru que eles são, eles iam churumingar aí dentro do estúdio se eu fizesse essa deselegância. Vocês vão falar agora do pai e da mãe de vocês, eu dou o meu restinho de tempo aqui para isso. Mas não vou fazer. Só vou dizer que toda vez que a gente volta às nossas origens, os nossos sentimentos, para a voz de Luiz Gonzaga cantando a nossa vida, contando a nossa história e catando pérolas musicais e pérolas artísticas para brindar a todos nós com aquela voz maravilhosa dele, a gente só pode dizer que a nossa cultura é feita a cultura do Nordeste, né? É aquilo que é bom, aquilo que é legal, aquilo... Cultura, o próprio nome já diz. A nossa verdade vem dessa raiz. É o que diz o Sosta, né? Me parece que é o compositor dessa lindíssima música que Júnior Almeida e o nosso pessoal todo selecionou para colocar como um dístico da cultura durante o São João. Cultura, o próprio nome já diz. A nossa verdade vem dessa raiz. E Luiz Gonzaga é raiz, é tronco, é ramos, é folhas e flores alegres e felizes dessa nossa lembrança cultural do Brasil, de Caruaru e do Nordeste. Muito bem, professor Rui. Aqui o Zé de Paula de Sairé diz o seguinte: boa tarde a todos vocês. Deus abençoe seu Rui. Parabéns para sua família também, professor Rui. Mensagem aqui do Zé de Paula de Sairé. Opa, Zé de Paula. Assim parabenizando seu filho, né? Ainda, rapaz. Parabenizando seu filho. Coração. Muito obrigado, viu? Professor Rui, o senhor fala realmente a verdade e o que o povo está vendo. Que Lula ganha a próxima eleição. Matheus, do loteamento Santana de Bezerros. Olha, Matheus, eu digo o seguinte, é o que eu estou percebendo. Com esse tempo todo de antecedência, a chance de eu dar com os burros na água existe. Você sabe que existe, porque política é hoje, não é amanhã, né? E muita gente boa já quebrou a cara na política. Mas pelo que eu estou sentindo, acho que a coisa está se desenhando de um jeito que não dá para ninguém chegar assim, puxar um fio e mudar, não. Ainda mais porque a sociedade brasileira está criando uma convicção. Veja se não é essa convicção que envolve, inclusive, as condenações que foram todas elas furadas e derrubadas pela própria justiça, isso em cima de Lula, e de gente que está aí. Eu vou dar um exemplo. O Montesano é o nome do cara, que é presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, acaba de comprar em Brasília uma casa por 3 milhões de reais. Eu não sei se esse cara tem dinheiro para isso, mas ele é presidente do BNDES. E onde ele comprou a casa? No mesmo bairro, na mesma área nobre, onde Flávio Bolsonaro comprou uma casa também. Uns dizem que são 6 milhões, outros que são 11 ou 12. Mas esses caras estão mostrando claramente que tem gente ganhando dinheiro aí nesse governo. Não quero aqui fazer acusação leviana a quem quer que seja. Então, é mais fácil hoje um corrupto que esteja amparado por determinados esquemas ficar palitando os dentes e gozando com a cara de todo mundo e comprando bens caríssimos, como foi o caso também do ex-ministro Salles, aquele do meio ambiente, que comprou uma mansão em São Paulo por 15 milhões de reais. Ministro também do governo atual. Então é mais fácil um cara desse ficar palitando os dentes sem ter problema nenhum, do que pegar qualquer um, como fizeram com Lula,
condenar o inocente e botar ele na cadeia. Eu acho que as pessoas estão percebendo essas coisas. E ninguém engole isso mais, nem ninguém aceita mais. E quem estiver ao lado disso, certamente não vai ter o voto da maioria. Porque veja que coincidência, a rejeição de Bolsonaro é 60% e a de Moro também. Parece que um é 62, o outro 61, e ficam ali brincando. Mas se você tem 60% da população do país contra você, é porque a população está enxergando que você não é legal. E isso é a opinião do povo, e eu não sou doido brigar com a opinião do povo ou, como comentarista político, não reconhecer e não respeitar aquilo que o povo está querendo e está dizendo em tudo quanto é pesquisa. Então eu continuo achando que realmente o vento sopra a favor de Lula e provavelmente esse vento vai continuar soprando até as urnas em 2022. Vamos com a mensagem aqui do Jailton Arruda, já faz um tempo que ele mandou aqui, Sim, André. sim. Rui Lira, o povo argentino está, segundo Jailton Arruda, totalmente arrependido de ter votado nos amigos do Lula. Lá a inflação está 51% ao ano. Será que isso na Argentina é culpa de Bolsonaro? Não, claro que não é culpa de Bolsonaro. Bolsonaro é culpado da inflação do Brasil, está batendo recorde aqui agora. E se eu fosse você, eu me preocupava com a inflação que está tirando dinheiro do seu bolso e não com o problema da Argentina. A Argentina tem uma bronca na economia que nós não temos aqui, que é a falta de reservas cambiais para poder segurar o dólar. E a inflação lá, durante Macri, que é o direitista, o amigo de Bolsonaro que estava lá e que o povo tirou pelo voto porque não prestava. E esse Macri, quando sai da Argentina, deixa uma herança inflacionária e deixa esse buraco no câmbio, deixa esse buraco na reserva. Ele não melhorou as reservas. Aliás, ele está sendo processado agora por crime, né? Corrupção. E é amigo de Bolsonaro. Assim como no Peru a amiga de Bolsonaro perdeu, e assim como no Chile vai perder outro amigo de Bolsonaro que é ligado ao fascismo alemão. Então eu faria duas coisas se eu fosse você, com todo respeito, meu querido ouvinte, que você está sempre aqui colaborando. Eu me preocuparia mais com o problema brasileiro. Tá? Quem está perdendo dinheiro para o esquema econômico que está montado aqui e tirando o dinheiro do bolso da gente e do povo, é o governo Bolsonaro, é a economia de Paulo Guedes, é a economia neoliberal fracassada que ele está insistindo em praticar. É isso que está sendo o problema. Agora, os argentinos, na eleição parlamentar agora, realmente deram mais votos à direita. Mas isso não quer dizer que na Argentina haja uma superioridade da direita a tal ponto de derrubar ou questionar o governo de Cristina Kirchner, que está na vice, com Alberto Fernandes. Pelo contrário, eles ainda têm base parlamentar, ainda têm estrutura para continuar governando. E eles têm governo pela frente. Então, Bolsonaro tem 3 anos, Alberto Fernandes me parece que tem 1 e pouco. Então não dá para comparar uma coisa com a outra, e menos aí da Argentina, que não tem reserva, com o Brasil. Agora, sabe quem deixou a reserva cambial do Brasil e elevou a reserva a 370 bilhões de dólares, que a gente nunca teve essa reserva em nossa história? O ex-presidente Lula. Então aí está a diferença. Bolsonaro tirou o dinheiro da reserva. Lula criou a reserva. Com essa reserva a gente se defende no câmbio. Com a política de Bolsonaro a gente está perdendo no câmbio porque o dólar nunca teve tão caro. Então, se eu fosse você, eu me preocupava mais com isso. Me preocupava com mais aquilo que atinge a você, a mim e atinge ao povo brasileiro. Aqui no WhatsApp a mensagem do Zé Afonso. Professor Rui, depois de escolher Michel Temer 2 vezes para vice, o que o senhor acha da escolha de Geraldo Alckmin para vice de Lula, justamente do PSDB, que sempre defendeu o modelo neoliberal fracassado? Pergunta aqui o Zé Afonso. Olha, isso pode significar para muita gente, como está havendo um debate intenso dentro do PT, tem gente que não aceita isso. E eu estou mais perto dessa opinião do que qualquer outra, mas não é a minha opinião que vai interessar nesse momento. O PT vai fazer uma reunião agora, dia 16, da sua executiva nacional, e vai começar a debater alguns assuntos. Então, a questão Alckmin, para mim, está dentro disso que você está dizendo. Poderia parecer, ou pode significar, uma contradição para o PT. Mas pode significar a mesma coisa que significou trazer Zé de Alencar para a chapa do PT lá na origem, lá antes, quando Lula colocou Zé de Alencar, e Zé de Alencar não era um homem de esquerda, nem um homem de centro-esquerda. Qual era a lógica? A mesma que alguns do PT também estão defendendo. Pegar uma figura de centro, porque todo mundo sabe que Alckmin não é de extrema-direita. Alckmin, por exemplo, não é um cara que apoia Bolsonaro frontalmente.
E outra coisa, ele não vai ser do PSDB. Quando ele vier para uma chapa possível do PT, ele virá pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Então, eu, pessoalmente, no momento, tenho dúvidas sobre isso. Mas acho que essa não é questão fundamental. Desde quando o vice-presidente é questão fundamental? Questão fundamental é saber quem ganha a eleição. E se Lula pode ganhar até sem Alckmin. Eu acredito que sim. Pelos números que estão aí, quando o povo brasileiro disse que quer votar em Lula e que mais de 60% no segundo turno estão dizendo que ele ganha para todo mundo, não tinha nem a conversa de Alckmin ainda. Então o PT pode fazer sua escolha com certa tranquilidade. Porque se não tiver Alckmin, todo mundo acha que Lula tem condição de ganhar. E se tiver com Alckmin, todo mundo vai achar que a aliança com Alckmin não vai também derrubar a chapa, porque o povo quer Lula. E outra, quem manda é o presidente da República. Veja quanto Mourão apita no governo Bolsonaro. Mourão está lá quieto no canto dele, calado, levou umas críticas, levou uns puxão de orelha e tudo mais, e ficou na dele lá. Por quê? Porque é visto não apita. Tem até uma piada que você conhece, deve saber. Eu vou deixar vocês agora, a gente vai terminar o comentário com essa coisa que talvez faça a gente rir. Aqui em Caruaru o pessoal dizia muito, sabe para que é que serve o vice? André Santiago conhece essa piada que eu já contei. Aí o pessoal dizia assim, o prefeito chama o vice para olhar as obras, e quando chega lá mostra a obra dele e diz assim, vice, diz a ele, ao vice, vice o que eu fiz, vice o que eu realizei. Então o vice é uma figura, aliás, não devia nem existir, em alguns países do mundo não tem essa figura. A Inglaterra, por exemplo, não tem. Lá você tem um primeiro-ministro, quando cai bota outro primeiro-ministro, ligeirinho. Mas não tem um negócio de vice. Para que o vice? Não é? Vice era para acordo, para esquema, para botar gente, para botar dinheiro na chapa, ajudar a campanha, essa coisa toda. Então é uma figura que no Brasil ela não vai decidir. Pode até conspirar, como o Temer conspirou contra Dilma, mas é um risco que se corre também com amigos. Você vê que no Equador, Lenin Moreno, que foi o cara mais fiel, mais ligado às ideias de Rafael Correa, foi o maior traidor da vida de Rafael Correa e depois tomou a presidência dele e ainda tentou colocá-lo na cadeia. Isso aconteceu com um amigo. De amigo que está ali dentro, junto de você, e trai, e faz traição, faz safadeza, nem o próprio Jesus Cristo se livrou, né? Porque Judas Iscariote estava lá no grupo e foi ele que beijou a face de Jesus para entregá-lo ao poder policial de Roma. Então, traição por traição. Agora, contradição política, aí eu acho que é de se discutir se vale a pena pegar uma figura como Alckmin e botar numa chapa com uma figura como Lula. Eu acho que são dimensões diferentes, são pensamentos diferentes e pode passar essa ideia que você está apontando com muita inteligência, que é a ideia de uma contradição partidária com aquilo que o PT acredita. Isso pode passar para algumas pessoas, mas eu acredito que ninguém altera aquilo que o povo brasileiro está querendo nesse momento, que é a vitória de Lula com ou sem Alckmin, tanto faz. Aqui, lembrando que daqui a pouco, Cultura Entrevista, a gente vai falar sobre o Dia do Forró. Na verdade, a gente não, é o Fúvio Wagner e convidados. Opa! Agora, para falar do Dia do Forró, também do Rei do Forró, Luiz Gonzaga, eu queria saber se Rui sabe quem já está aqui no estúdio, além de Armando Andrade, que é mestre em Linguística e professor universitário. Eu queria saber se Rui sabe a maior autoridade para falar de Luiz Gonzaga aqui em Caruaru e no Nordeste. Eu sou muito ruim para adivinhar, mas eu imagino que seja o Nildo Almeida. Certa resposta. Com essas características não tem outro, né? Exatamente. O Nildo Almeida é outra história, é outro departamento. É doutor, viu? Doutor o Nildo Almeida. O Nildo me contou, ele lembra bem disso, eu também, em muitas oportunidades, coisas que ele estava fazendo, produzindo e me mostrando. Por exemplo, aquele Aproveita Gente, não é? O sanfoneiro desse fole, o sanfoneiro nesse fole não é mole, todo mundo aqui se bole com o seu resfolegar. E o sanfoneiro, quando não dá resfolengo, fica só no lengo-lengo e bota para improvisar. Aí entra um solo magnífico, me parece que de Severo. E isso ele me contava em detalhes, tudinho. Eu era e sou um fã, um admirador, um apaixonado pelo que o Nildo Almeida representa. Porque se a gente pode colocar Luiz Gonzaga num pedestal, então lado a lado com ele ali, bem pertinho assim, né? Feito Jesus Cristo no braço da Santa também, o Nildo Almeida está colado ali no mesmo pedestal. Porque o Nildo foi Caruaru, não só a feira,
O Nildo Almeida foi o Nordeste, o Nildo Almeida foi a nossa cultura, e eu diria para você, Nildo, o seu nome já diz, é da sua verdade cultural que vem a nossa raiz. Parabéns a você e parabéns aos ouvintes da cultura que vão ter um privilégio enorme de, em vez de me escutar com esse converseiro danado de política, ouvir coisa muito mais suave, mais gostosa, mais agradável, que é o Nildo falando de música, falando de Luiz Gonzaga, falando de forró, com o Fúvio aí, um show de bola da cultura. Muito boa tarde a todos, um grande abraço para André Santiago, para Dido Montenegro, para Sandro Rodrigues na nossa técnica, e um abraço muito especial para o meu filho Rui Lira Cordeiro, agora aprovado em medicina e começando a sua carreira, que eu sei que será muito boa para muita gente, para todo mundo que passar pela vida dele. E boa tarde caloroso para a grande audiência da Cultura Informa.